Olá, alunos do curso FIC Horticultor Orgânico. Hoje nós vamos ter uma aula bastante importante e que a gente vem discutindo aí, né, ao longo do curso, que é sobre adubação orgânica e rochagem. Eu peço, né, que vocês tenham bastante atenção com essa aula, façam posteriormente as leituras, porque é algo bastante importante dentro de um sistema orgânico de produção. Tudo vai começar pelo solo, pessoal. E as práticas que a gente tem visto, elas vão recuperar no solo a capacidade de exercer bem as suas funções, tá? E a adubação tem um papel muito importante nisso. Aqui nós vamos falar de adubação orgânica, principalmente. Pessoal, existem uma série de compostos orgânicos que, assim como um adubo químico, são ricos em elementos, em nutrientes que são essenciais para a planta. Então, da mesma forma que eu consigo lá, né, ir na loja agropecuária e comprar um adubo ensacado, um adubo químico, esses compostos também conseguem me fornecer esses nutrientes e de forma bem eficiente. Tanto, né, que essas estratégias de adubação orgânica, elas já são utilizadas em grande escala em áreas de agricultura convencional. Aí nós vamos ter dejetos bovinos, né? O esterco bovino, nós vamos ter a cama de aviário, nós temos os dejetos líquidos suínos. Além disso, nós temos uma série de outros compostos orgânicos, né, que não se originam de dejetos. Você vai trabalhar, né, conforme a gente sempre fala, de acordo com o que você tiver disponível aí, né? E sempre pensando em utilizar esse potencial local, tá bom? Quando a gente está falando em esterco, pessoal, que é um dos principais compostos que a gente utiliza para adubação orgânica, a gente pode aplicar ele de diferentes formas. Existem diferentes formas para a gente utilizar o esterco. A gente pode utilizar ele na forma sólida, aplicado diretamente sobre o solo, tá? A gente pode aplicar ele na forma de composto. O que é na forma de composto, pessoal? Antes da gente aplicar esse material no solo, nós vamos realizar o que a gente chama de compostagem, tá bom? A gente pode aplicar ele também, né, da mesma forma, né, nessa forma sólida, porém, após a vermicompostagem, né, que vai ser a compostagem aí acelerada pela ação das minhocas, e a gente ainda pode utilizar também o esterco na forma de biofertilizante. Na forma de biofertilizante. Pessoal, sempre que possível, vamos tentar, né, estabilizar esse material de alguma forma. Quando a gente trabalha com dejeto animal, tem uma série de contaminantes que podem vir com esse material que a gente precisa estar bastante atento. Além desses contaminantes, né, podem vir propagos de plantas invasoras, podem vir estruturas que vão causar doença na planta, tá bom? Então é por isso, né, sempre que possível, faça a compostagem desse material, ou mesmo tente trabalhar com esterco mais curtido, tá bom? E é por isso que agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a compostagem, né? Que vai ser uma alternativa ao invés da gente aplicar o composto in natura, tá bom? Ao invés da gente aplicar o esterco in natura. O que é a compostagem, pessoal? Que a gente sempre tem falado aí, né? Pessoal, compostagem, né? E a gente realiza compostagem com uma série de materiais, não apenas com esterco. A compostagem é um processo, né, de transformação dos restos orgânicos e outros materiais num composto estável
e mais apropriado para utilização na agricultura, tá? E vai ser um composto aí formado principalmente por humus, que é aquela matéria orgânica escura, mais estável, e nutrientes. Então a compostagem, né, o que ela faz ali, pessoal, é justamente iniciar, né, aquele processo de decomposição que a gente falou que ocorre lá no solo, tá bom? E é muito importante, então, esse acelerar um pouco esse processo, né, para você obter esse material que ele é mais apropriado para utilização na agricultura, se comparado a outros materiais in natura, tá bom? E o que eu posso usar na minha compostagem, pessoal? Posso utilizar os dejetos animais, conforme a gente já mencionou. Posso utilizar palha, serragem, restos de alimentos, resíduos de jardinagem, resíduos industriais e também os resíduos urbanos, tá bom? E além disso, né, pessoal, a compostagem, ela tem um papel muito importante porque ela potencializa os efeitos benéficos dessa matéria orgânica no solo, além de permitir, né, que você aplique ali um material que é livre de agentes patogênicos, livre de contaminantes, tá bom? Que não vai fazer nenhum mal, né? Não vai incorrer ali em nenhum risco para o seu solo, para a sua planta, para quem vai consumir aquela hortaliça, tá bom? Então, a compostagem é uma alternativa bem interessante, pessoal. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma composteira doméstica, foi algo que cresceu bastante aí durante a pandemia, né? E aqui nós já temos uma compostagem numa escala um pouco maior, tá? O pessoal aqui está compostando lixo doméstico. Então, através desse processo de compostagem, pessoal, nós podemos, inclusive, ampliar um pouco mais a gama de materiais que nós podemos utilizar na nossa área. Vários materiais, a exemplo aí do lixo doméstico, né? A exemplo desses restos e materiais provenientes aí da coleta, eles não podem ser aplicados, eles não podem ser utilizados in natura. Então, a compostagem, além de tudo, né, possibilita que você amplie a gama aí de materiais que você pode utilizar, tá? E como que eu realizo a compostagem, né? Muitos aí devem estar se perguntando. Isso tudo vai variar, pessoal, de acordo com o material que você tem disponível, tá bom? Novamente, sempre busque o que você tem disponível aí na sua região. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma compostagem, tá? Que vai ser de esterco e palha, tá bom? E aí nós vamos alternar aqui, pessoal, camadas, né? A compostagem ela é montada em camadas e aqui nós vamos alternar camadas de 15 centímetros de palha de palha, perdão, com camadas de 5 centímetros de esterco, tá? Então vai ser 15 e 5, beleza? Se você for utilizar esterco de frango, que é um pouco mais forte, é um pouco mais concentrado em nutrientes, você pode trabalhar com a camada só de 2, ao invés de 5 centímetros, tá bom? E aí você vai alternando essa camada até que a sua pilha ela atinja cerca de 1,5 metros, tá bom? Até que ela atinja cerca de 1,5 metros. E daí, posteriormente, né, você vai irrigar essa pilha até ela começar a escorrer, tá bom? Mas só um pouquinho. Você precisa apenas umidificar a pilha. Cuidado com excessos de água, senão você compromete o processo de compostagem,
tá bom? Pessoal, e por que que a compostagem ela consegue, né, te fornecer um material mais puro e livre de contaminantes? Durante o processo de compostagem, pessoal, tem uma fase que nós chamamos de termófila, que a temperatura aumenta bastante, atingindo 50, 60 graus. E é nessa temperatura alta, pessoal, e é durante essa fase termófila que aqueles organismos patogênicos que podem contaminar o seu solo, que podem contaminar o seu alimento, eles vão morrer, tá? Então, esse aumento de temperatura consegue matar esses organismos patogênicos, consegue matar também, pessoal, alguns propágulos de plantas invasoras, que é muito comum de vir junto com esterco. Tem muita gente que no momento ali da adubação orgânica com esterco, principalmente se for de animal criado a pasto, né, está inserindo dentro da sua área uma um monte de plantas daninhas. E isso é muito problemático. A compostagem consegue, né, nessa fase termófila, consegue matar esses propágulos, matar essas sementes. Então, por isso, né, que você consegue obter um material de uso mais apropriado na agricultura, um material mais puro, mais rico, tá bom? E quais dicas, pessoal, eu dou para compostagem? Primeiro, pessoal, conforme a gente já viu naquele exemplo, nós vamos alternar camadas mais pobres, né? Aquele material mais pobre, uma palhada, algum graveto, né? Algo dessa natureza, com camadas de material mais rico, como o esterco, tá bom? Então você tem que tentar trabalhar alternando essas camadas, material rico, material pobre, tá bom? E evite materiais de decomposição muito difícil. Tem gente que acha, pessoal, que pode jogar qualquer coisa na pilha de compostagem. E não é bem assim, tá? Evite materiais muito gordurosos, por exemplo. Evite couro, né, que é de decomposição muito difícil, tá bom? Essa pilha não deve ultrapassar 1,5 m, até mesmo, né, para possibilitar que você consiga fazer o revolvimento, que é extremamente importante. E aí, principalmente para controlar essa temperatura e para fornecer ali a água que é importante para o processo de decomposição, eu sugiro que você faça a irrigação dessa pilha a cada 2 dias, tá bom? A cada 2 dias, mas só para umedecer esse material, sem escorrer, beleza? E aí o que acontece? Você montou as pilhas lá, né? Alternando material pobre com material rico, chegou até no máximo 1,5 m, e 10 dias depois você vai fazer o revolvimento dessa pilha. Você vai pegar uma enxada, né? Ou a ferramenta que você tiver aí e vai revirar essa pilha. Vai misturar todo aquele material, tá bom? Posteriormente, pessoal, você vai fazer isso a cada 20 dias, mais ou menos, tá? Eu estou falando aqui mais ou menos porque isso naturalmente vai variar de acordo com o material que você está trabalhando, tá bom? Pessoal, uma dica interessante para você saber o momento de fazer esse revolvimento é monitorar a temperatura. O papel desse revolvimento é aerar a pilha e também possibilitar uma queda de temperatura. Porque a gente precisa, né? Nós precisamos da temperatura alta, tá bom? Da temperatura alta, com 60, 65 graus, para matar os patógenos, para matar os propágulos de plantas invasoras, tá bom? Só que sua temperatura não pode aumentar demais. Temperatura não pode aumentar muito, pessoal.
ela não pode ultrapassar esses 60, 65 graus. E como que eu monitoro isso? Pessoal, pega um vergalhão e insere no interior da pilha, tá? Aí você deixa ele lá um pouco. Você deixa esse vergalhão lá um tempo. Depois você tira esse vergalhão de ferro e coloca a mão na ponta, que estava lá no centro da pilha. Se você, né, tiver problemas para segurar esse vergalhão, porque está muito quente, é porque a temperatura lá no interior já está ultrapassando 60, 70 graus. E aí já não é bom, tá bom? Aí você já começa a comprometer. Geralmente, né? Primeiro revolvimento com 10 e os posteriores a cada 20 dias. Beleza, pessoal? Na vermicompostagem, né, nós vamos ter o mesmo processo, tá bom? Nós vamos ter esse mesmo processo. A diferença, pessoal, é que a ação das minhocas vai acelerar o processo de compostagem. As minhocas, né, elas são muito efetivas, principalmente para ir misturando esse material. Então você tem um material ali, né, com revolvimento constante. A minhoca faz muito bem esse trabalho. Além disso, as minhocas são muito efetivas também para triturar, para diminuir o tamanho dessas partículas. E a partir do momento que você tem partículas menores, você acelera esse processo, tá bom? E quando o meu composto vai estar pronto, pessoal? Quando o meu composto vai ficar pronto, tá? Novamente, isso varia de acordo com o material que você utilizou, de acordo com a frequência que você fez o revolvimento da pilha, beleza? Mas é com cerca de 120 dias. Com cerca de 120 dias, né? Pessoal, como que a gente percebe que o seu composto está maduro, está pronto para ser utilizado? Primeiro que você observa uma redução drástica no volume. Aquela sua pilha, né, grandona, agora ela vai ter cerca de um terço do volume. Ela reduz muito o volume, tá bom? Além disso, pessoal, não é possível identificar os constituintes. Uma colega fez uma pergunta sobre compostagem, né? E justamente pelo fato dela conseguir identificar os constituintes, né? Isso indica que o material ainda não está pronto, tá bom? E esse material, né, pronto, você consegue também moldar ele com as mãos. Você consegue pegar ali, né, fazer uma bolinha aqui, por exemplo. Tá bom? É um material mais plástico um pouco. E ele apresenta um cheiro agradável de humus. Se tiver com cheiro de fermentado, cheiro de podre, tá bom? Seu material não está pronto ainda. E cuidado com os excessos de água no momento da irrigação feita a cada 2 dias. Beleza, pessoal? E aí o nosso composto maduro, né? Que é um produto, que é um material de uso excepcional para adubação do solo, tá? Material mais estável, material rico em nutrientes, material livre de contaminantes, um material livre de organismos patogênicos, um material livre de propágulos de plantas daninhas, tá bom? Se tiver tempo, faça compostagem. Beleza, pessoal? Uma outra possibilidade também é a adubação orgânica com biofertilizantes. Pessoal, o que é o biofertilizante? O biofertilizante, né, é um material que você vai aplicar sobre o solo ou sobre a planta na forma líquida, tá bom? Então, são materiais que você vai aplicar sobre o solo ou sobre a planta na forma líquida. O biofertilizante, né, ele vai ter função, ele tem uma função também de fornecimento de nutrientes, mas principalmente
de aumentar a atividade biológica do solo, de combater algum inseto ou alguma doença, de fornecer nutrientes para a folha da planta, tá bom? Ele tem uma série de outras funções, principalmente relacionadas a questões de doenças e pragas, tá bom? Um exemplo aqui de um biofertilizante, pessoal, é um produto que o pessoal prepara com esterco de vaca, leite, melaço, água e fosfato de rocha, que é o chamado aí fosfato natural. Como que isso funciona, pessoal? Coloca isso tudo dentro de um tambor, né? Ou dentro de uma caixa d'água, deixa isso fermentando lá, né? Durante 15 dias. Você vai lá uma vez por dia, vai mexer, você vai ver que aquilo solta até algumas bolhas, né? Aquilo ali é o metano sendo liberado durante o processo de decomposição anaeróbica, tá bom? E posteriormente, você vai diluir esse material e aplicar sobre o solo e sobre a planta, tá bom? Existem uma série de receitas de biofertilizantes, mas infelizmente a gente não tem tempo de mostrar todas aqui. Essa é bastante utilizada, tá? Pessoal, não se esqueçam de diluir antes de aplicar, tá bom? Nesse exemplo aqui, a gente está diluindo 1 litro desse composto que a gente preparou na caixa d'água com 9 litros de água, tá bom? A gente está aplicando o material mais diluído, senão você pode queimar a planta, tá bom? Muito cuidado com isso. E nós temos, pessoal, tanto pensando na compostagem, quanto pensando na produção de biofertilizantes, nós temos uma série de alternativas para o enriquecimento, tá? Pessoal, eu sou bastante favorável ao uso desses materiais. Você já vai estar tendo o trabalho de montar a sua pilha de compostagem, de ficar irrigando esse material, de fazer aquele revolvimento periódico, tá bom? Você já está tendo o trabalho de fazer aí o seu biofertilizante, de ficar mexendo todo dia lá aquela caixa d'água, né? Que nem sempre tem um cheiro muito agradável. Então vamos fazer um material mais rico, um material que atenda melhor às exigências nutricionais da planta. É só você colocar algo para enriquecer isso, tá? Para enriquecer o seu composto ou para enriquecer o seu biofertilizante. O que você pode fazer? Você pode usar urina, tá? Você pode usar urina. Você pode usar, por exemplo, na sua compostagem, resíduos de leguminosas. Ao invés de você usar aquela palhada seca, ruim, você vai usar aquela palhada, né, que é o seu material mais pobre, que é muito importante, mas você pode misturar ali também um material, um resíduo de uma leguminosa, né, que você fez uma poda aí na sua área, por exemplo, tá bom? Você pode utilizar farinha de ossos, que é um material muito rico em fósforo e potássio. Você pode utilizar o calcário, tá? A farinha de rocha MB4, que é um material comercial riquíssimo em nutrientes, tá bom? Você pode também aplicar sobre a pilha, você pode colocar lá na caixa d'água junto com o seu biofertilizante. Além disso, você pode incluir aí, né, uma série de plantas que têm ação homeopática aí no controle de pragas, de doenças, tá bom? Como exemplo aí a cavalinha, a urtiga, a camomila, beleza, pessoal? Então, você já vai ter o trabalho, né? Você já vai ter o trabalho. Não deixe, então, de produzir o melhor composto possível, rico, equilibrado em todos os nutrientes que a planta precisa, ok? Pessoal, uma outra alternativa, né? A gente estava falando de adubação orgânica. Adubação orgânica com materiais orgânicos, com esterco, com materiais de compostagem, com os biofertilizantes. Aqui eu vou falar um pouco da rochagem.
a gente até falou, né, no slide anterior, da possibilidade, né, de utilizar alguns pós de rocha para aplicar isso sobre a pilha, para aplicar isso, para utilizar isso na produção do seu biofertilizante. Mas aqui eu coloco os pós de rocha como uma alternativa para você aplicar diretamente sobre o solo, tá bom? Como algo, como uma estratégia para trabalhar a fertilidade do seu solo. E isso é muito importante, pessoal. É uma alternativa que ainda é subutilizada pela agricultura orgânica. Muitas vezes você tem um material rico, né, e de alta disponibilidade aí na sua região e não utiliza. O que é a rochagem, pessoal? É a aplicação de rochas moídas ao solo. Simplesmente isso, tá bom? Por quê, pessoal? As rochas são uma fonte diversificada de nutrientes, né? E a partir do momento que você aplica isso no solo, esses nutrientes vão sendo liberados de forma gradativa para a planta. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de algumas rochas que são utilizadas aí pela agricultura, inclusive, né, pela agricultura convencional, e que a gente pode utilizar aqui dentro da agricultura orgânica e que tem um potencial muito grande, tá bom? Quais são, né, as vantagens da rochagem? Primeiro, um baixo custo de aquisição. Geralmente são materiais baratos. Porém, pessoal, é imprescindível, mais uma vez, né? E aqui nesse caso isso é muito importante, que você trabalhe com materiais disponíveis na sua região. Eu sei que lá em Patos de Minas, por exemplo, tem um fosfato natural lá que é muito bom, que seria muito bom, né, para eu aplicar no solo. Só que eu estou próximo a Patos de Minas, eu não posso deixar, né, que os custos logísticos encareçam essa prática, inviabilizem essa prática. Você tem que utilizar o que está mais perto, tá bom? Uma outra vantagem, né, é essa liberação gradativa e longo efeito residual. Longo efeito residual. Os nutrientes vão ser liberados ali de forma lenta, tá bom? Então você faz uma aplicação aqui num ano e você vai ter nutrientes sendo liberado durante um período longo. 2 anos depois ainda tem nutrientes sendo liberado. 3 anos depois, 5 anos depois, tá bom? Por isso que é uma estratégia aí bem interessante. Além dos efeitos na fertilidade, né? Além desses efeitos na liberação de nutrientes, nós temos efeitos positivos também, pessoal, sobre a retenção de água no solo, sobre a atividade biológica. Pessoal, eu sempre vou bater nessa tecla. Hortaliça utiliza muita água, pessoal. E água, né, conforme a gente já tem visto, tem sido o grande gargalo da nossa agricultura. E muito em breve, né, na verdade, hoje a gente já vive isso, a gente não consegue produzir em alguns ambientes por causa da falta d'água. Então a gente tem que ser bastante responsável, racional e sustentável com a utilização da água. Tudo que aumente a eficiência de uso da água que você está aplicando ali na irrigação deve ser considerado, tá bom? Então, a partir do momento que você tem esse material que aumente a capacidade do solo em reter a água e liberar isso para sua planta, é algo que deve ser considerado, tá bom? E a gente observa um aumento aí de até 30% em culturas de ciclo longo. Por que ciclo longo, professor? Conforme eu coloquei, é um material de liberação mais lenta, tá bom? Liberação mais lenta. Ele vai ser muito importante na construção da fertilidade daquele solo, ok? Mas a gente sempre tem batido nessa tecla de diversificar o ambiente de cultivo, de plantar árvores, de ter quebra-vento. Para essas plantas, a rocha ela tem um efeito direto na nutrição, tá bom? Mais importante ainda. Mas aqui eu reforço que
esses materiais podem e devem ser utilizados também na horticultura. Beleza, pessoal? Aqui nós temos um exemplo do milho, né? Material que recebeu aí a rocha, ele tem um desenvolvimento maior do sistema radicular. E a gente tem que ter muita atenção com a raiz, pessoal. A raiz é importante demais. Quanto maior volume de solo a planta explorar, melhor para a gente, tá bom? Então a gente vê esse efeito aí da rocha nesse experimento, né? E novamente, né? Eu coloco aqui uma ressalva. Mais uma vez, utiliza o que está perto de você. Conheça a sua região, conheça os seus vizinhos, converse com as pessoas, busque, tá bom? Muitas vezes está aí perto de você, está a 50 quilômetros, né? Você mesmo consegue ir lá e buscar isso, tá bom? Né? Ou você consegue pagar um frete mais barato. Porque na maioria das vezes, pessoal, o caro para esses materiais é o frete. Muitas vezes material são rejeitos, tá bom? Da mineração, são rejeitos da produção de adubo químico, são uma série de materiais que estão ali precisando ser reciclados, tá bom? Então, ou vai ser gratuito ou com custo muito baixo. O que encarece é o frete. Então, busca o que está perto de você, tá? Atenção, né? Outra ressalva: nem toda rocha pode ser utilizada. Tem muita rocha, pessoal. Primeiro, não tem nutriente nenhum. Para que você vai aplicar algo no seu solo que não vai liberar nutriente nenhum? Tá bom? Então, muita atenção com a composição da rocha. Além de não ter nutriente nenhum, tem rocha que tem metais contaminantes, por exemplo. Muita atenção com isso. Se tem elemento que é tóxico para o organismo vivo, e muita rocha tem, você não deve aplicar na sua área, tá? Aí você tem uma instrução normativa lá do mapa que fala sobre isso. Quem estiver pensando em utilizar essa técnica aí, né, principalmente em áreas maiores, vai lá dar uma olhada na instrução normativa. Você precisa conhecer a composição do material que você está aplicando sobre o seu solo, né? Isso é muito importante. Pessoal, beleza. Falamos sobre adubo orgânico, falamos sobre pó de rocha, né? Aí no adubo orgânico a gente viu que tem diferentes fontes, que você pode fazer a compostagem dessas fontes, que você pode aplicar in natura, que você pode aplicar na forma de biofertilizantes, e vimos também os pós de rocha, né? Que para alguns aí é algo novo, mas que a gente precisa explorar mais dentro da agricultura orgânica, tá bom? Pessoal, só que nos dois casos, tá bom? Nos dois casos, a gente precisa ter muito cuidado com uma coisa. A gente não pode aplicar a revelia, né? A gente não pode aplicar em excesso. A gente não pode aplicar de acordo, não, se eu tenho eu comprei um caminhão, eu vou aplicar um caminhão. Nós precisamos, assim como a gente faz para adubo químico na agricultura convencional, a gente tem que fazer aqui também uma recomendação. A gente tem que fazer um cálculo, né? A gente tem que ponderar. Porque se a gente não fizer isso, pessoal, esses materiais, tanto os adubos orgânicos quanto os materiais provenientes de rocha, eles vão contaminar o solo, eles vão degradar o solo, tá? Nessa figura aqui, eu tenho, né, os diferentes caminhos ou as diferentes rotas que podem ocorrer, né, com os elementos quando eu aplico um composto orgânico no solo. Pode ir para o lençol freático, pode ir para a atmosfera. Esse material pode conter uma série de contaminantes, tá bom? Então eu preciso fazer uma recomendação com base nas características do meu solo e com base nas exigências da minha planta. Eu preciso racionalizar. Esse tem sido um erro dentro da agricultura orgânica, pessoal.
As pessoas acham, né, que como é adubo orgânico, elas podem aplicar, né, o máximo que conseguir isso no solo. E não, isso degrada o solo, isso degrada a água e isso compromete a produtividade da planta, tá bom? É por isso que nós vamos falar aqui rapidamente de recomendação de adubos orgânicos e pó de rocha. Pessoal, nós vamos falar bem rapidamente aqui. É, isso é algo, né, que apresenta alguns fundamentos que a gente vê lá no curso superior de agronomia. Então, a gente não vai ter tempo para se aprofundar nisso. Eu vou mostrar um exemplo de cálculo aqui, pessoal, apenas para deixar claro que é importante a gente racionalizar, tá? Que é importante a gente utilizar uma referência, um parâmetro e não ir aplicando o que a gente tiver, né? De forma desordenada, em excesso, tá bom? Só que, pessoal, é um cálculo simples, eu vou passar aqui rapidamente, até mesmo porque essa aula dessa semana está ultrapassando um pouco aquele tempo que a gente costuma preconizar, né? Eu até peço desculpas por isso, mas é porque são questões muito importantes dentro do nosso sistema, tá? Se não entender o cálculo, não se preocupe. Novamente, isso é uma coisa lá da agronomia. Eu estou colocando aqui para vocês para mostrar a importância, tá bom? Pessoal, os compostos orgânicos, né, da mesma forma os pós de rocha, eles vão apresentar composição variada. Ou seja, né, eles vão ter teor de nutrientes diferentes. E conhecer o que você está aplicando, né? E conhecer essa composição é muito importante para que a gente consiga fazer essa recomendação. E o que que você considera nessa recomendação, pessoal? A composição do seu adubo, né? O que tem de nutriente no seu adubo? As exigências da planta, né? O que que essa planta precisa? As plantas são diferentes quanto à exigência, pessoal. Tem cultura que precisa mais e tem cultura que precisa menos. E, além disso, a sua análise de solo. Professor, eu só tenho aqui uma hortinha pequena. Por que que você... Eu não vou fazer análise de solo. Beleza, aqui eu só estou mostrando para você, então, a importância disso. E vai que daqui a algum tempo, né, você se empolga aí com o curso, resolve comprar um sítio, trabalhar numa horta maior, né, numa escala comercial, é imprescindível que você faça uma análise de solo, que você estude a exigência das plantas que você vai cultivar e que você conheça a composição dos materiais que você tem disponível para adubação. Para a partir daí você fazer um cálculo, tá? Você fazer uma recomendação. Pessoal, e como que isso funciona, né? Aqui eu sei que os materiais eles têm diferentes composições, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem rápido de recomendação de adubação orgânica e de recomendação de pó de rocha para o plantio do tomate. Tomate é uma planta chatinha, bastante exigente em nutrientes. Professor, onde que eu encontro as exigências do tomate, do pepino, da couve, do alface? Pessoal, isso tudo vocês vão encontrar nos manuais de recomendação de adubação. Geralmente, cada estado tem o seu. E aí, lá nesse manual, né, você vai ter uma página lá assim, ó, recomendações para o tomate. E aí vai aparecer lá o tomate, né, de acordo com o solo, ele necessita da aplicação de tantos quilos de nitrogênio por hectare, tantos quilos de P2O5 aí, né, que é a forma que a gente calcula para o fósforo, tantos quilos de K2O, que é a forma que a gente faz o cálculo aí para o potássio, tá bom? Vão ser lá nesses manuais que você vai encontrar. E você precisa também da sua análise de solo, porque toda a recomendação
ela é feita também com base com o que você tem no solo. Eu não vou, né? Novamente, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque isso é algo lá da agronomia, que você estuda alguns semestres para chegar nisso, tá bom? Eu estou reforçando aqui a importância. E para os colegas que vão trabalhar numa escala maior, é imprescindível que vocês, né, se aprofundem nisso aqui, que busquem, que estudem, que busquem, que vejam vídeos sobre isso, que vão atrás de mais literatura, tá bom? Ou mesmo, isso é muito importante, busquem assistência técnica. Pessoal da Emater, pessoal da Embrapa, se estiver aí por perto, né? Ou a instituição aí, o órgão, né, de extensão rural que ataque nisso e vão poder te ajudar, tá bom? Mas aí como funciona, pessoal? Eu sei, né? Eu dei uma olhada lá na minha análise de solo e dei uma olhada no manual de recomendação e vi que para a minha área, para eu cultivar o tomate, eu preciso aplicar 100 quilos de nitrogênio, 400 quilos de P2O5 e 150 quilos de K2O, tá bom? E daí, pessoal, na minha região, eu tenho disponível esterco bovino fresco, farinha de ossos e pó de granito. Primeira coisa que eu tenho que ver, então, né, como é a composição desses materiais, tá? Ah lá, pessoal, eu sei que o esterco tem 1,2% de nitrogênio, 0,6% de P2O5 e 0,7% de potássio. Aí, pessoal, tem a composição também da farinha e do pó de granito. Eu vou, né, calcular então o quanto eu preciso aplicar desses materiais para eu atingir essa exigência aqui, é de 100 kg de N, 400 de P2O5 e 150 de K2O. Quanto eu preciso aplicar desses materiais aqui? Antes disso, né, você tem que definir uma estratégia de adubação de acordo com a riqueza das fontes. Pessoal, observem, o esterco ele é rico principalmente em nitrogênio. Opa, vou utilizar o esterco então como minha fonte de nitrogênio. A farinha ela é rica em fósforo. Opa, vou utilizar a farinha então como a minha fonte de fósforo. Enquanto o pó de granito, ele é rico em potássio. Aí você, beleza, vou utilizar o pó de granito então como a minha fonte de potássio. Pessoal, é importante, né? Isso aí, obviamente, se você for trabalhar com isso, for se aprofundar mais, você vai estabelecendo essa estratégia e vai buscar materiais que se complementem em relação à composição. O que isso significa? Opa, vou buscar um material que é rico em N, outro que é rico em fósforo, outro que é rico em potássio, para que você tenha uma adubação equilibrada. Beleza? E aí, minha estratégia, então, ficou o seguinte, pessoal. Eu vou atender a exigência em nitrogênio utilizando o esterco, vou complementar, né, o que faltar de P2O5 com a farinha de osso, vou aplicar a farinha de ossos, que também contém potássio, só que numa quantidade menor. Aí eu vou ver o que o esterco e o que a farinha de ossos fornecem de potássio. Caso a exigência de potássio ainda não tiver sido atendida, aí eu vou aplicar também no meu solo o pó de granito. Beleza? Então, como que eu vou atender a exigência em N, que é de 100 quilos por hectare, utilizando o esterco? Pessoal, eu sei que o meu esterco tem 1,2% de N. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 100 quilos de esterco, eu tenho 1,2 quilos de nitrogênio, né? Já que o esterco tem 1,2% de N, significa isso, ó, que em 100 quilos de esterco, eu tenho 1,2 quilos de nitrogênio, tá bom?
O quanto eu tenho que aplicar, então, para eu atingir aqui os 100 quilos de N que eu preciso, né? Preciso de 100 quilos de N. Quanto de esterco eu tenho que aplicar? Aquela regrinha de 3 famosa, né, pessoal? Olha lá, ó. Aí eu cheguei nesse número aqui, ó, 833 quilos de esterco bovino por hectare, tá? 833 quilos. E eu sei, pessoal, que no meu esterco também tem P2O5 e também tem K2O. O quanto que eles estão fornecendo? Olha lá, ó. Eu sei que então, né, eu vou fazer uma regra de 3 inversa para ver o quanto que 833 quilos de esterco fornecem de P2O5 e fornece de K2O. Olha lá, eu vi, né, que essa quantidade de esterco também vai fornecer 50 quilos de P2O5 e 58,3 quilos de K2O, tá? Então, já forneci os 100 quilos de nitrogênio que eu precisava, mais 50 de P2O5 e mais 58,3 de K2O, tá? E conforme a gente viu, né, eu vou complementar o que falta de P2O5 com a farinha de ossos, né, que é uma fonte rica nesse nutriente. Eu vi lá, né, pessoal, que a exigência do tomate é de 400 quilos de P2O5. Eu já forneci 50 via esterco. Então, faltam mais 350 quilos de P2O5, que aí eu vou fornecer via farinha de ossos. Farinha de ossos tem 26,8% de P2O5. Ou seja, em 100 quilos de farinha, tem 26,8 quilos de P2O5, tá? Isso é um macetezinho quando a gente trabalha em composição na forma de porcentagem. É só a gente mudar para 100 quilos, tá? Para a gente saber o quanto, para a gente saber, né, quantos quilos tem do meu elemento. E daí, pessoal, eu sei que eu preciso de 350 quilos. Quantos quilos de farinha eu tenho que aplicar para fornecer esses 350 quilos de P2O5? Olha lá, ó, 1.306 quilos de farinha de ossos por hectare. Só que a farinha de ossos também tem potássio, também tem K2O, também tem nitrogênio, mas é uma quantidade desprezível, uma quantidade muito baixa. Olha lá, vamos focar no potássio agora, que é o que a gente precisa complementar. 1.306 quilos, né, de farinha de ossos, que é o que a gente precisa aplicar para complementar o fósforo, vão fornecer também 53,5 quilos de K2O. Então, está vindo K2O do esterco e está vindo K2O também da farinha de ossos. Será que ainda tem que aplicar mais K2O, né, que vai ser na forma do pó de granito? Pessoal, o pó de granito é uma fonte rica em K2O. Eu vi lá, né, de acordo com o manual de recomendação que eu consultei, que o meu tomate ele precisa de 150 quilos de K2O por hectare. O esterco forneceu 58,3, a farinha de ossos forneceu 53,5. Então, daqueles 150 quilos que eu precisava aplicar, só me restam mais 38,2 que eu vou aplicar utilizando, né, que eu vou fornecer utilizando o pó de granito. Beleza? Eu sei que o pó de granito tem 11,8% de K2O. Isso significa que em 100 quilos, né, desse pó de granito, eu tenho 11,8 quilos de K2O. Quanto que eu preciso aplicar, então, para fornecer esses 38,2 restantes que eu preciso aplicar lá na minha área? 324 quilos de pó de granito. Mas, professor, pó de granito também tem fósforo, também tem nitrogênio. São quantidades irrisórias, que não vão causar excesso, que não vão causar desequilíbrio. Tá bom? Aí, ao final, ficou o seguinte, pessoal. Nessa área, para plantação aí, né, para implantação do tomate, né, considerando apenas as exigências em N, P e K, né, em nitrogênio, fósforo e potássio, a gente vai aplicar 833 quilos de esterco bovino fresco,
1.306 quilos de farinha de ossos, 324 quilos de pó de granito. Pessoal, por que eu resolvi mostrar esse cálculo aqui para vocês no curso FIC, né? Uma coisa que a gente... Nível agronomia. Eu só quero mostrar para vocês que existe uma forma da gente aplicar, da gente recomendar esses materiais de forma racional, de forma ponderada, né? Considerando a exigência da planta, composição desses materiais e a sua análise de solo, tá? Eu não posso exigir que vocês aprendam isso aqui com esse videozinho, né? Onde a gente falou 5 minutos sobre recomendação. Mas busque assistência de um técnico, tá bom? Busque assistência de um técnico. E daí, né, com base no que você tiver disponível, com base nas exigências da sua planta, vocês vão chegar numa recomendação, tá bom? Eu estou colocando isso aqui para vocês para mostrar que existe um cálculo, existe uma forma, tá? Não, você não vai recomendar no olho ou aplicar o que você tem. Ah, não, se eu tenho esse caminhão aqui, eu vou aplicar na minha área toda, de uma vez. Não é, tá bom? Se você trabalhar, né, se você aplicar adubo orgânico em excesso, contamina o solo, contamina a água, causa desequilíbrio na sua planta, da mesma forma os pós de rocha. Professor, mas eu trabalho aqui na minha hortinha, como é que você me coloca esse trem difícil lá da agronomia, esse trem de química, esse trem de cálculo? Para você, né, para você existem uma série de recomendações, tá? Que já vêm prontas, que não precisa de análise de solo, tá? E que aí você tem as hortaliças, né? E de acordo aí com o espaçamento, e de acordo com a fonte que você tem disponível, já aparece ali o quanto você tem que aplicar por metro quadrado, tá? Aí você vai medir isso no balde, por exemplo, e vai fazer a aplicação aí em metros, em cada metro quadrado do seu canteiro, tá? Tem esse material aí do IAC, né, que é um manual bem interessante. Faça essa busca. Eu vou colocar lá nas literaturas complementares, tá bom? Não deixem de consultar. Mesmo que você trabalhe aí na sua horta, num espaço menor, também vão existir recomendações, tá? De acordo com a cultura, de acordo com o material que você tem disponível, tá? Só se você colocar no Google, vamos supor que você tem esterco de galinha. Aí você coloca quantidade de esterco de galinha para alface. Aí vai aparecer lá tantos quilos por metro quadrado ou em baldes por metro quadrado, né? A recomendação mais simples. Mas se você trabalha em áreas maiores, análise de solo, manual de recomendação, você tem que saber a composição para a gente ir lá para aquele cálculo que foi feito, tá? Caso você não tenha informação na área, que é o caso da maioria aqui do nosso grupo, você vai buscar assistência técnica, tá bom? Você vai buscar assistência técnica, mas é importante, e eu mostrei aqui que existem meios, e o pessoal da agricultura orgânica está esquecendo disso, está aplicando a revilia e está contaminando o solo, isso não pode, tá bom? Pessoal, algumas dicas aqui, tá bom? Considerem que os nutrientes presentes nos adubos orgânicos e nos pós de rocha não estão prontamente disponíveis para a planta. Isso não é aquela adubação química com materiais altamente solúveis, tá bom? Então você tem que ter isso em mente. A liberação é gradativa, tá bom? Além disso, você pode utilizar uma série de práticas para aumentar a velocidade que esses elementos são liberados. A compostagem é uma delas, um bom manejo de irrigação é outra. Você pode incorporar restos de cultura no solo, você pode fazer a incorporação da sua adubação verde, que isso também acelera o processo de liberação dos nutrientes desses materiais que estão chegando via adubação orgânica ou pó de rocha, tá bom? Existe uma série de estratégias. E a composição do material, né, ou dos materiais que você utiliza, ela varia consideravelmente, tá? Vai variar consideravelmente.
conhecer essa composição é muito importante, tá? Muitas vezes você utiliza um material que só tem nitrogênio. A planta precisa só de nitrogênio para ela se desenvolver? Não. Você vai estar causando desequilíbrio, né? Você vai estar causando um desequilíbrio. Então é importante conhecer a composição, buscar fontes que se complementem, né? Saber o que você tem disponível aí na sua região, tá bom? Muita atenção com isso. Além disso, pessoal, se você trabalha num ambiente diversificado, né, que você tem várias culturas, e é isso que a gente quer, faça a sua recomendação com base na mais exigente, tá? Você vai olhar lá, né? Isso aí para o pessoal que está trabalhando numa área maior. Você vai buscar lá no manual, no manual de adubação, né? Ah, eu estou trabalhando aqui no consórcio, tem várias plantas. Dê uma checada lá na exigência de todas. Aí você vai ver que precisa de mais. Aí você vai fazer a recomendação com base nessa que é mais exigente. Beleza? E você vai usar, né, materiais, novamente, que se complementem, que são ricos em diferentes nutrientes, tá bom? E sempre priorizar o que você tem de disponível na sua região, ok? E consultar os manuais de recomendação de adubação, que ainda são escassos, tá? Quando a gente fala em adubação orgânica. Os manuais de recomendação são muito voltados para adubação química, tá? Mas já existem referências, já existem formas de calcular. Então a gente não pode seguir aplicando a revelia, principalmente em áreas grandes. Beleza, pessoal? A nossa aula de hoje era essa, né, dessa semana. Eu peço desculpas aí se a gente se delongou um pouco mais, né, em relação àquele tempo que a gente sempre tenta se limitar, mas essa aula de hoje é muito importante, tá? Assista aí quantas vezes forem necessárias. Não deixe de fazer as leituras recomendadas, tá bom? E qualquer coisa pode me escrever ou a gente se encontra lá naquele nosso momento para o atendimento, para essa discussão é, é, mais, mais direcionada aí para alguns assuntos, tá bom? Novamente, em relação ao cálculo, é só um exemplo, é só para mostrar para vocês que tem jeito, tá bom? Não se preocupe com aquilo, é algo lá da agronomia, beleza? Pessoal, um abração, bons estudos, até mais.